Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer um delicioso bolinho de camarão com massa de batata. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Aqui eu tenho 500 gramas de filé de camarão fresco. Eu já higienizei esse camarão. Uma colher de chá rasa de limão pepper. Eu vou usar também um dente de alho, cebola e vou finalizar com salsinha. Você pode finalizar com cebolinha ou com coentro, você escolhe aí. Se você for consumir no mesmo dia, você coloca o tomate cortados em cubinhos e você remove as sementes. E como eu vou passar uma dica para vocês de colocar o salgado na geladeira para só fritar no dia seguinte, eu não gosto de colocar no recheio os tomates, porque ele solta um caldo e aí faz com que as bolinhas não fiquem legal no momento de fritar. Vou usar também uma colher de chá de colorau. Qual o nome que você chama aí na sua cidade? Colorau ou corante? Cubra e deixe descansar por 20 minutos. Isso faz muita diferença no sabor. Passado esse tempo, refogue com 3 colheres de sopa de azeite. Refogue por 5 minutos. Agora eu vou colocar no processador e vou processar grosseiramente. Aqui, pessoal, o ponto é esse aqui. Não processe até virar uma pasta. Se você não tiver o processador, você pode passar no liquidificador e usar a função pulsar. Eu vou aproveitar o próprio azeite que eu refoguei os camarões e vou refogar a cebola até que ela fique bem transparente. Depois que a cebola estiver completamente refogada, eu vou colocar o camarão e vou finalizar com a salsinha. A nossa cebola já está refogada. Desligue o fogo e adicione os camarões. Escreva essa dica aí no seu caderninho. Eu não refoguei os camarões com as cebolas para não deixar eles borrachudos. Se você refogar os camarões por muito tempo, eles vão ficar borrachudos. Esse é o momento para você acertar o sal. O limão pepper, pessoal, já tem sal, então tenha cuidado para você não salgar a sua receita. Vamos precisar de 200 gramas de batatas cozidas. E tem que pesar mesmo, viu, pessoal? Para a receita dar certinha, você tem que pesar. Fica difícil eu falar para você, vai ser 2 batatas, 3 batatas, porque elas variam muito de tamanho. Mas eu vou precisar aqui, ó, de 200 gramas. ,200 gramas de batatas. Eu vou precisar de 500 ml de caldo. Eu não vou colocar 500 ml de água aqui dentro do liquidificador, porque quando eu bater aqui as batatas, o volume vai aumentar. Então, eu vou colocar aos poucos. E depois que eu bater, se necessário, eu coloco mais um pouquinho de água. Aqui, pessoal. Faltou, eu vou completar aqui mais um pouquinho. Pronto. Agora eu tenho 500 ml de caldo de batata. Para 500 ml de caldo de batata, eu vou usar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vou usar também 2 colheres de chá de caldo de camarão. O caldo de camarão você encontra em lojas de especiarias. Se aí na sua cidade não tem esse tipo de loja, você pode encontrar o caldo de camarão na seção do supermercado, onde vende cominho, corante. Lá você encontra esse tipo de tempero. Não vou colocar sal, porque isso aqui, pessoal, já tem sal. Aqui eu tenho 60 gramas de margarina com 80% de lipídios.
Essa balança aqui, ela não é precisa, viu, pessoal? Mas anote aí a quantidade que eu estou lhe falando, 60 gramas. E uma outra coisa para você anotar aí no seu caderninho. Se você não encontrar o caldo de camarão aí na sua cidade, você pode substituir por um cubo do caldo de frango. Tenha o cuidado de diminuir na margarina. Aqui eu tenho 60 gramas de margarina. Aí você vai colocar 50 gramas de margarina, porque o cubo do caldo de frango já tem gordura. Aí escreva aí, se você for tirar o caldo de camarão, para 500 ml de caldo de batata, você vai usar 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, um cubo do caldo de frango e 50 gramas de margarina com 80% de lipídios, tá bom? Mas nesse caso aqui, vamos usar 2 colheres do caldo de camarão. E a farinha de trigo, eu só posso colocar aqui no caldo depois que ele estiver fervendo. Mas antes disso, você tem que peneirar a farinha de trigo. Observe que ficam uns gruminhos. Esses gruminhos aqui não deixam a nossa massa lisinha. E agora vamos levar para ferver. O fogo aqui está baixo e sempre que possível misture. Não precisa ficar misturando o tempo todo não. É só para que o caldo aqui não grude no fundo da panela. Observe que ele é grossinho, tá vendo? Prontinho, o nosso caldo já está fervendo. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai desligar o fogo. Eu não quero que você saia desse vídeo sem acertar essa receita. Agora, você vai colocar a farinha de trigo toda de uma só vez. Misture e quando você perceber que toda a farinha aqui já sumiu no caldo, aí a gente vai levar para o fogo novamente. Prontinho, pessoal, toda a farinha aqui, ó, já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo e vou deixar cozinhar lá no fogo baixo por 5 minutos, ou até que solte do fundo da panela. E essa aparência aqui, ela só vai deixar de existir depois que você cozinhar aqui por uns 5 minutos no fogo baixo. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está soltando do fundo da panela e agora vamos colocar na bancada. Não pegue na massa com ela quente. Espalhe com a colher ou com um rolo. Se você pegar na massa quente, você pode queimar a palma de suas mãos. Isso não é legal, principalmente se você estiver começando, que aí a sua mão não está acostumada com esse calor aqui, sabe? E aí, já viu, né? Então, você pode trabalhar com a massa depois que ela chegar em uma temperatura que você consiga pegar. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui é do caldo do camarão, tá, pessoal? Esse caldo aqui, ele é bem temperado e ele tem tomilho. Tem muitas ervas aqui, ó. Ele é bem gostoso, bem saboroso. Prontinho, pessoal. Agora que a massa já está em uma temperatura que eu consigo pegar, eu vou sovar aqui por uns 2 ou 3 minutos, porque ela já está bem sovada. Eu sovei com o próprio rolo. Prontinho, olha só. Completamente sovada. E agora eu vou dividir em porções de 30 gramas. Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho 27 unidades com o peso de 30 gramas. Sobrou essa porção aqui de 21 gramas. Faça bolinhas, porque isso facilita bastante quando você for rechear os bolinhos. Todas boleadas e agora vamos rechear. Se preciso for, bolei mais um pouquinho. Deixe a porção bem boleada, bem redondinha. Você vai fazer um furo na massa, modelando como se fosse um copinho. Olha só, é igual massinha de modelar, sabe, pessoal?
Percebeu que fez um copinho assim, ó? Observe se a parede está muito grossa. Se tiver, você abre mais um pouquinho, para não ficar só massa, né, pessoal? Sabe que o cliente ama salgado bem recheado. Aqui no copinho, eu consigo colocar 2 colheres de chá do recheio. Olha, e você vai fechar assim. Aperte um pouco para certificar que não tenha nenhum ar. Porque uma das coisas que faz com que o salgado estoure é ar dentro. Prontinho, pessoal. E aqui está o nosso bolinho. E eu vou fazer assim com todos. Ouviu? Isso é um dos motivos que faz com que os salgados estourem. Então, sempre certifique-se disso. Principalmente se você está começando, que eu falo sempre aqui no canal. A quantidade de recheio que eu fiz só deu para rechear 25 unidades. Esse pouquinho aqui, eu vou rechear a porção de 21 gramas. Esses outros aqui eu vou rechear com um pedacinho de queijo. E para empanar, aqui eu tenho água em temperatura ambiente. Eu não gosto de empanar com leite, gema, clara, nada disso, para não alterar o sabor da massa. E aqui, farinha de rosca tradicional. Eu sempre falo isso aqui no canal. Antes de fritar os seus salgados de massa cozida, resfrie por no mínimo 1 hora, porque isso garante uma excelente fritura e impede que o empanado aqui solte. Observe que ele está um salgado mole. Olha só. Esse daqui é o de queijo, viu, pessoal? Totalmente mole. Quando você leva para resfriar, o salgado fica firme. E aí, ó, dá para você fritar sem medo de errar, principalmente se você estiver começando. Faça essa dica, deixa de um dia para o outro. Mas se você quiser fritar no mesmo dia, escreve isso aí no seu caderninho. Resfrie por no mínimo 1 hora e depois você volta aqui e fala para mim nos comentários se não ficou perfeita a sua fritura. Pode congelar, Edva? Pode. Mas você tem que colocar mais gordura. E para eu explicar isso aqui falando sem estar mostrando, eu não quero. Eu quero mostrar para vocês o que é que vocês têm que fazer para congelar o salgado que tem batata na massa. Eu vou levar para a geladeira e só vou fritar no dia seguinte. Quantos dias eu posso deixar esse salgado aqui na geladeira? Por 3 dias. Pode deixar por 3 dias, desse jeito que ele está aqui, ó. Assim você adianta bastante a sua produção. E aqui agora só no dia seguinte. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E olha só como eles estão. Bem firmes. Vou abrir aqui para que vocês vejam bem de perto. Olha só, pessoal. Isso daqui garante uma ótima fritura. E agora vamos fritar. E o óleo, pessoal... As pessoas me perguntam qual a marca do óleo que eu uso. Pessoal, eu uso a marca que cabe no meu bolso, porque óleo tá muito caro mesmo. Para saber se a temperatura do óleo está correta, coloque uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Não coloque os salgados para fritar com suas mãos, use um utensílio. Não coloque vários salgados para fritar de uma só vez. Frite os salgados imersos no óleo, mergulhados no óleo. Prontinho, pessoal. Olha só os nossos bolinhos. Gente, o cheiro é assim incrível. Vocês precisam fazer. Aqui eu tenho algumas embalagens e como eu falo sempre aqui no canal, tenha em estoque várias embalagens para quando você receber uma encomenda, você não colocar 50 salgados em uma vasilha que é para 20 unidades ou 25 unidades, porque fica feio, né, pessoal? E assim você facilita para o seu cliente, tendo embalagens de vários tamanhos, né? Para caber 100, 50, 25, 15. Isso facilita muito. Pessoal, não aguento não, o cheiro aqui tá demais. Eu vou experimentar esse aqui. Gente do céu.
Que massa maravilhosa. Vocês precisam fazer. Vocês precisam sentir esse sabor. Gente do céu, maravilhosa. E esse recheio de camarão? Show, nota 1000. Pessoal, eu não aguento comer só um, não. Pessoal, não conta pra ninguém não, viu? Nosso segredinho aqui, dessa massa maravilhosa. Gente do céu. Covardia. Muito bom. Vou partir aqui. Embora o vídeo não seja do de queijo, né? Mas eu vou partir aqui, que esse daqui é aquele de queijo. A sobra da massa, sabe? Esse queijo aqui é o queijo prato, viu, pessoal? Por isso que ele é amarelinho assim. Será que tá bom? Quando você for colocar os salgados nas embalagens, use luvas. Não pegue mais nos salgados sem as luvas. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.